Olá pessoal, aqui é Ricardo Sauer para mais um encontro do nosso canal Legado Sabedoria. Por favor, deixe seu like logo abaixo se gostar do nosso conteúdo e também já fica o convite para que se inscreva no nosso canal e possa compartilhá-lo nas redes sociais. Dando sequência então à nossa abordagem sobre os temas da filosofia, da tradição de sabedoria, cabe realizarmos algumas reflexões fundamentais acerca do que vem a ser essa tradição de sabedoria. Bom, primeiramente, cabe levar em conta que a trajetória da humanidade sobre a Terra é muito maior do que vulgarmente considerada. Se levarmos em conta os registros da tradição oriental, onde faz referência a uma trajetória aí de possivelmente de bilhões de anos, nós vamos ter um histórico então infinitamente maior do que normalmente é considerado do ponto de vista da visão ortodoxa, vamos dizer assim, ou convencional da história e da ciência ocidental. Considerando então essa abordagem, onde nós vamos levar em conta de que sempre houveram, ao longo de diferentes civilizações, desde uma antiguidade remota até os dias mais próximos da nossa expressão como cultura ocidental, levamos em conta a tradição grega, por exemplo, sempre houveram sábios. O que são os sábios? São aqueles seres humanos que alcançaram um tamanho grau de aperfeiçoamento, um tamanho grau de evolução, onde que a fronteira entre o divino e o humano se desfaz. Por isso, muitas vezes são equiparados aos grandes heróis, ou a semideuses, ou aos grandes santos das tradições cristãs, porque de fato são seres em que a expressão da virtude, a expressão da bondade, do amor, do altruísmo, da inteligência, de uma capacidade tremenda, faz com que a sua passagem pela Terra fique de tal maneira marcada e tal seja a contribuição que eles nos legam para a humanidade que sua memória fica indelével. Já não é mais possível apagar essa contribuição. E aí nós vamos ter personagens como Jesus Cristo, Buda, Maomé, Zoroastro, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Tales de Mileto, Pitágoras, Platão, como algumas dessas grandes almas, desses grandes seres que aportaram contribuições extraordinárias à humanidade. E deixaram, inclusive, seus escritos, ou através dos escritos dos seus discípulos, um material que até hoje permanece válido, algo que tem a marca do duradouro, de algo que toca o imortal. Essa tradição de sabedoria ela é expressada através de uma instituição fundamental que eram chamados os mistérios. Vamos encontrar alguns exemplos desses mistérios no Antigo Egito, chamados mistérios de Ísis e de Osíris, referidos pelo filósofo e historiador Plutarco. Vamos encontrar os mistérios de Samotrácia, relacionados à preparação, instrução de líderes, de dirigentes. Na Antiga Grécia, também chamados mistérios de Eleusis, conformados em Atenas. Os mistérios mitraicos na Antiga Pérsia. Os mistérios relacionados à tradição ária da Antiga Índia. E assim por diante. Em todos esses casos nós vamos encontrar o conceito
da ideia da imortalidade da alma, também da chamada teoria de reencarnação ou transmigração das almas. Por que é importante referir essa questão? Porque uma vez que levemos em conta esse conceito, isso faz com que a nossa percepção, o nosso entendimento, a compreensão de toda a trajetória humana se expanda, vai fazer com que possamos entender uma série de fatores que seriam injustificáveis do ponto de vista contrário, né, em que o ser humano fosse apenas uma única existência. E como temos essa ideia, então, defendida por inúmeros sábios ao longo da história, inclusive o próprio Mestre Jesus, nos primórdios do cristianismo, onde na tradição gnóstica esses conceitos também estavam presentes, nós vamos ter uma espécie de fio condutor desse conteúdo, dessa trajetória de aprendizagem. Isso vai nos remeter à ideia de que o ser humano é muito mais do que um simples corpo físico, que a nossa grande realidade ela é de uma natureza sutil, ou seja, que temos um princípio vital, que temos uma natureza emocional e mental, e para além de tudo isso ainda temos a ideia de eu, que vai nos passar essa ideia de individualidade, ou de ego. Interessante então a gente ir relacionando essas ideias com a própria Constituição Setenária, que é a forma como na Índia Antiga se descrevia essa expressão do ser humano em diferentes planos, em diferentes dimensões. Isso não por acaso também vai se refletir na natureza como um todo, né? Que também vai estar expressa através de 7 principais frequências, vamos dizer assim, 7 formas de organização. Não é por acaso que temos 7 dias da semana, temos 7 planetas regentes principais na estrutura da astrologia, temos as 7 notas musicais, as 7 cores do espectro do arco-íris, temos 7 arranjos cristalinos, e assim por diante vamos encontrar inúmeras outras correlações na natureza como um todo e também em relação ao ser humano, onde esse número 7 vai ser a expressão dessa natureza espiritual, de como o ser humano vai se utilizar de diferentes veículos. Por isso a ideia do setenário como essa expressão de diferentes dimensões da condição humana. Então vamos analisar essa abordagem passo a passo, desde o nível mais elevado, vamos dizer assim, da frequência mais alta até a mais baixa. Vamos dar início então com a ideia de espírito, ou Atman, que representa essa nossa natureza essencial. Ela está relacionada à ideia de vontade. Vontade como um impulso primordial, capaz de gerar todo um processo de plasmação, um processo de desdobramento nos diferentes planos, até que finalmente se concretiza na matéria. Então, essa vontade é um atributo da nossa alma, um dos principais atributos. Podemos ser o ponto de partida de toda a manifestação e a criação da nossa própria identidade. Logo depois vamos ter a ideia de Budi, que é a intuição,
também relacionada à ideia de um amor altruísta, de um amor puro, de um amor capaz de abarcar a toda a totalidade. Por isso que relacionado à ideia dos 7 raios, o segundo raio, correspondente a Budi, também vai estar relacionado à sabedoria e ao amor. E por desdobramento, o seu aspecto prático, vamos dizer assim, a ideia de religiosidade. Ou seja, a religião aqui referida dentro do significado de religare, ou seja, de reconexão com a nossa origem, com a nossa natureza divina, desprovida de qualquer vínculo com instituições religiosas de qualquer tipo. Na sequência, nós vamos ter como uma outra expressão da natureza humana a ideia de manas, ou a mente altruísta, a mente abstrata. É a mente capaz de tocar as grandes ideias, capaz de perceber o sentido das coisas, capaz de promover todo um arranjo de organização, de diferenciação. É próprio dessa mente abstrata, dessa mente filosófica, o acesso às grandes realidades, a compreensão das grandes ideias, do mundo das causas. Bom, nesses primeiros 3 agentes nós vamos definir o que chamamos de tríade, ou natureza superior. Aí podemos relacionar também essa ideia com a ideia de espírito, ou os aspectos mais sutis, mais elevados na natureza humana. Podemos fazer relações também aí com a expressão da própria divindade num aspecto ternário. Vamos encontrar Pai, Filho e Espírito Santo na tradição cristã. Vamos encontrar Brahma, Vishnu e Shiva na tradição hindu. Vamos encontrar Osíris, Ísis e Horus na tradição egípcia. E como tantas outras que também vai se apresentar através dessa forma ternária. Isso, como reflexo na expressão humana, vai produzir então essa ideia de espírito, essa ideia de tríade. Passando então ao mundo da manifestação de uma forma mais concreta, nós vamos encontrar nos degraus abaixo o que chamamos de personalidade. Essa personalidade vai se estruturando agora a partir do 4º degrau dessa nossa Constituição Centenária, com a ideia da mente concreta, ou a mente de desejos, também conhecida na Índia como Kama Manas, mente de desejo. Essa estrutura é a que vai servir-nos para utilizarmos no dia a dia, para enfrentarmos as questões próprias da sobrevivência, do atendimento das nossas rotinas, de todos os tipos. Ela tem a ver com um processo relativo ao como se executam os diferentes processos na nossa vida. Ela é o aspecto funcional, vamos dizer assim. Enquanto a mente abstrata vai definir, o chamado Manas, define aspectos mais relacionados ao propósito e ao porquê das coisas, a mente kamamanásica vai definir como vai ser implementada essas diretrizes que desde a nossa mente superior vai ser mobilizada. Logo a seguir nós temos a ideia das emoções, também chamado plano astral. Essas emoções elas vão ser
o aspecto correspondente à ideia de motivação. Elas são o elemento que vão definir a cor, o matiz, a vibração de como nós nos expressamos no mundo. E também uma esfera de relação. Todo mundo emocional que faz parte da nossa vida vai estar incluso. Desde os aspectos mais básicos, que têm relação com o próprio instinto de sobrevivência, até os elementos mais nobres do ser humano. Até a sua capacidade de sacrifício, de conexão a nível devocional com o sagrado, com os elementos, a expressão de amor na sua máxima potência e pureza, como também nos seus aspectos inferiores que se relacionam aos efeitos humanos, às paixões, à violência, né, aos nossos medos. Então esse é o âmbito próprio da vibração dessa energia, o mundo emocional, o chamado astral também. Logo a seguir nós temos a energia vital, chamado na Índia como prana, na China antiga como chi, né? No Japão como ki, né? Mais recentemente na ciência ocidental também é tratado como bioenergia ou campos metamórficos, muitas vezes associado à tecnologia da câmara Kirlian, capaz de fotografar esses campos energéticos, que são como que a base para a estruturação de tudo que está relacionado com a vida no mundo físico. No entanto, essa energia não é de natureza física, ela é algo sutil, algo além, que funciona como uma base para tudo isso. Uma das referências que a gente pode encontrar de exemplos disso é a própria estrutura da acupuntura, né, onde canais sutis que conduzem essa energia vital são estimulados ou às vezes atenuadas a sua condução dessa energia de maneira a promover a cura de alguma enfermidade ou que possam ser corrigidos algum tipo de distúrbio energético. Essa ideia de prana, ou de energia vital, também é interessante considerar como um patrimônio que possuímos individualmente. Como que recebemos uma cota de energia vital ao longo de uma existência e cabe utilizá-la com sabedoria. Cabe fazer com que tenhamos o máximo rendimento dessa energia para que possamos chegar à máxima expressão do nosso propósito de vida e, enfim, podemos nos realizar como seres humanos e dar a contribuição de que podemos prestar. Por último, então, o aspecto físico, chamado heterofísico, completando o nosso centenário, vai corresponder a esse aspecto denso, né? Esse aspecto formal com o qual nos identificamos tanto, né? Aquela imagem com que nos defrontamos no espelho todos os dias logo depois de acordar, e muitas vezes não é a imagem que mais nos agrada, e no entanto estamos tremendamente identificados com esse veículo, com essa roupagem, chegando ao ponto de nos confundir de fato com essa roupagem. Então que importa a gente desenvolver um olhar de autoobservação. Eu diria que é fundamental cada vez mais observar a nós próprios, né?
termos utilizar a nossa atenção focalizada, né, com discernimento, essa faculdade que é própria da alma também. E ao fazê-lo, nós vamos nos dando conta de que essa personalidade, que é a combinação do aspecto de mente e de desejos, do plano emocional, do plano vital e do plano físico, são o conjunto de veículos que vão estar a serviço da nossa alma, que vão nos conferir essa ideia de identidade, de quem eu sou. Porém, o eu sou está para além da personalidade em si. Nós somos usuários desses veículos, não somos o veículo em si. E isso que importa descobrir. Perceber que não somos nossos pensamentos, não somos nossas emoções, não somos nossa vitalidade e sequer somos o nosso corpo físico. Senão que simplesmente somos usuários desses recursos. E cabe utilizar da nossa vontade, do nosso amor, da nossa inteligência para empregar de forma adequada esses recursos que o destino, o karma, nos proporcionar e tratar de fazer o melhor que pudermos com eles. Então que aí fica nossas reflexões acerca dessa construção centenária, que pode se falar muito mais a esse respeito, mas que integrada à ideia da própria evolução, que é uma lei universal, integrada à ideia da lei do karma, que é o princípio de causa e efeito. Podemos entender de uma forma simples aí a causa como o plano espiritual e o efeito como toda essa manifestação. Entendido então que cada existência em que nascemos é como que o efeito de uma causa maior do nosso próprio espírito agindo sobre os múltiplos planos da natureza e se utilizando desses recursos para gerar experiência, para sua própria expressão no mundo e para esse reencontro com a sua natureza espiritual, que é a própria divindade. Então, que essa ideia de evolução ela vai como que nos guiar a esse propósito, né, de que vivemos não por acaso, mas sim que cada qual tem um propósito, tem um destino que tem a ver com essa conquista gradual de si próprio. Tem a ver com essa capacidade de autoconhecimento e autodomínio que vai nos conduzir cada vez mais a esferas superiores, até finalmente essa conquista desses modelos de referência que temos como os grandes sábios, os grandes heróis, aqueles realmente dignos de servir como exemplo para as nossas vidas. Obrigado pela sua atenção. Até aqui as minhas palavras. Por favor, deixe seu comentário ou seu like no nosso canal. E agradeço mais uma vez a sua atenção.